Boa noite, gente. Boa noite. Então, do Luiz, né? Tá saindo? Mais perto? Para falar um pouquinho sobre algumas experiências que eu tive com a pintura mediúnica. Eu tive, durante o estudo de desenvolvimento mediúnico lá em Rio Verde, numa casa espírita lá. Morei um tempo lá, né? Estou aqui desde a pandemia. Voltei para Jataí, eu sou daqui, né? Minha família é daqui. E durante, então, nossos estudos lá de desenvolvimento mediúnico, a gente estudava o livro dos médiuns, e a gente fazia muitas meditações e vibrações pela casa, pelos trabalhadores, pelo pessoal que ia lá, né? A gente não tinha atendimento ao público como aqui, então era uma casa mais voltada para serviços assistenciais, eles faziam sopa, distribuía sopa para o pessoal no bairro carente. E aí, durante os estudos que a gente tinha, eu tinha muita comunicação mental, né, dos mentores lá, né, que algumas vezes era assim, eu conseguia lidar bem com isso, outras vezes não. Então, nem sempre, né, a mediunidade é muito fácil de lidar, né, e ainda tenho minhas dificuldades. Mas a pintura naquele momento foi algo que me ajudou acho que a tranquilizar mais essa parte mediúnica, e hoje eu estou bem mais tranquila em relação a isso. Eu pinto na minha casa, não é pintura mediúnica, então assim, para mim naquele momento também foi difícil eu separar o que era pintura mediúnica e o que eu estava fazendo em casa, né? E por isso foi importante eu treinar e pintar em casa. Eu desenvolvi bastante a pintura de aquarela, que é o que eu gosto, eu estudei a pintura. E hoje eu acho que eu tenho um pouco assim de discernimento, de diferenciar a pintura mediúnica e a pintura, porque a pintura é uma coisa tão assim complexa que é o que a gente faz com a nossa alma, né? A Simone pinta aqui, né? Não sei se alguém mais. Então a gente se conecta, é um exercício de conectar com a gente mesmo, com o nosso eu superior. Então traz uma certa confusão, será que isso é meu, será que não é? Porque tem hora que sai uma coisa assim, nossa, tá tão bonito que parece nem foi eu que fiz. Não é? E aí então traz muita confusão pra gente, né? E aí eu até coloquei aqui o nome psicopictografia, porque é o nome que o pessoal dá lá no livro dos médiuns, né? Tem esse nome, né? Então chega a ser parecido com o da psicografia, que é o de escrever, né, mediunidade de escrever. E a psicopictografia é um processo parecido da psicografia e que a gente vai fazer a pintura, né? Então, quando eu fazia a pintura lá, e que eu participei desse trabalho lá, eu fazia a pintura de forma consciente. Eu estava sempre consciente do que estava acontecendo. Muitas vezes era mais, eu não sentia assim algo físico, né? A física eu falo assim, porque tinha algumas vezes que eu sentia alguém pegar na minha mão e quase pintar junto, sabe? Mas muitas vezes não era assim, fluía assim de uma forma que ia indo, né? Tive que aprender a deixar, não querer controlar, que eu acho que é a principal dificuldade que eu tive, assim, que eu acho que às vezes as pessoas no início do desenvolvimento mediúnico pode ser assim, essa dificuldade de querer controlar tudo, de querer estar no controle de tudo e de confiar, né, nos mentores que estão ali. E o que eles me falavam é que eu só ia conseguir confiar neles se eu conseguisse confiar em mim. Porque se eu não confiasse em mim, eu não ia confiar em ninguém. Então eles trabalhavam muito isso comigo, assim, para mim confiar em mim, no que eu estava fazendo, que eu estava fazendo como que fala, com desejo de fazer certo, né, de não estar, de estar conectada com algo melhor, né. E aí os materiais que a gente usava lá, a gente fazia desenhos, pinturas em telas, tinha vários materiais, então eu sempre levava algumas coisas que eu não sabia, né, não tinha ninguém lá que fazia esse trabalho e eu não conhecia também. Então eu pegava, levava papel, levava tinta guache, giz pastel, lápis de cor. Nas primeiras vezes eu só desenhava assim, né, com giz
pastel, às vezes com aquarela, eu levava aquarela também. Naquela época eu já gostava um pouco da aquarela. E aí depois começaram a me pedir só tela, pintar tela. Mais pra frente eu fui entender o porquê da tela, porque na verdade não tem necessidade da gente pintar em tela, né? Pode ser em qualquer material, inclusive algumas pessoas levavam vidros de água e a gente pintava nos vidros, né? Opa. E aí, assim, as primeiras telas que eu pintei, eu fiquei muito... Eu não fiquei bem, não. Eu fiquei muito confusa. Não sei explicar, assim, né? E era assim, como assim, nossa, é que nem eu tava falando, conversando com a Simone, a gente acha que a gente vai pintar assim, umas coisas, obra de arte, né? E, na verdade não é essa a ideia, né? Que eu fiz lá, né? Então, o trabalho da pintura mediúnica não tem... O foco não é esse de realmente fazer algo maravilhoso. Às vezes a espiritualidade que está presente são artistas. Muitas vezes tem artistas, porque provavelmente eles se afinizam com esse tipo de trabalho. Mas eles trazem outras pessoas que às vezes não têm habilidade artística, e só que eles vão para receber um tratamento. Então eles falam que às vezes tem espíritos que eles desencarnam de mortes violentas, de traumas, de suicídio, e às vezes eles ficam sem uma perna, sem um braço, sabe? Então o perispírito deles, após o desencarne, né? Então eles vão sofrer, vão estar com alguma deficiência, algum trauma, algum problema. Então eles iam para lá para reconstruir esse perispírito. Que então diz que a energia ali da pintura ajuda nesse processo de reconstrução. Então, por isso, muitas vezes são espíritos que não são artistas. E aí, até a gente entender isso, né? Aí tem o julgamento. E, assim, os primeiros que eu vi, eu falei, nossa senhora, o que é isso? O que eu tô fazendo aqui, né? Parece que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo. Acho que eu tô ficando meio louca. Só que e vinha essa sensação, né, que talvez fazia parte do processo de tratamento, essa sensação de que parece que estava tudo errado. A gente sente mal, a gente sente dor, que não sabe do que é, né? Porque a gente está se afinizando com aquele espírito que sente dores. E a gente sente as dores que eles estão sentindo, só que a gente não entende, né? Até a gente entender isso. E nosso grupo lá era um grupo que estava todos assim se desenvolvendo, então ninguém também conseguia me ajudar muito a entender sobre isso, sabe? Então tinha dúvidas, tinha esse negócio da gente querer controlar tudo até a gente conseguir confiar e liberar mais, né? E aí eu ficava cheia de dúvidas e eu ficava querendo resposta, perguntar o que eu estou fazendo aqui. E ele sempre só me respondeu assim, que as respostas que você busca estão dentro de você. Eu ficava, ai meu pai, socorro, né? Foi melhorando, né? Aí, então... E aí, é engraçado, essas primeiras, assim, aí eu acho que como eu ficava muito ansiosa e, sei lá, né? Pra sair, era um sacrifício pra sair uma tela, assim. Essa aqui acho que foi a terceira que eu fiz. Posso fazer uma pergunta? Não atrapalhando, já atrapalhando. Você tinha alguma preparação do centro ali antes, ou eles só chegavam, davam o material e vai? Preparação... Assim, alguma reunião, uma meditação? Sim, a gente sempre fazia. A que coordenava as atividades lá, ela era ótima para fazer meditação, isso ajudava demais. Ela gostava muito. E aí para mim conseguir fazer essa imagem, que no fim eles falaram que era uma imagem de um mentor, que eu não sei. Nessa terceira tela, eu comecei a pintar, eu pintava, e eu saía assim, fazia uma imagem, borrava ela tudo, fazia outra, borrava ela tudo. E eu ficava assim, eu tô fazendo tudo errado. Eu fiz um monte de imagem até chegar nessa aqui, no fim, que eu pensei, nossa, como que saiu isso?
que eu não tinha muita habilidade de fazer rosto nenhum. Meus rostos que eu fazia ficavam horrorosos, os olhos todos assim, encostados um no outro, as coisas tudo estranhas. E aí, quando eu fiz isso, eu falei, ué. Então, acho que eles ajeitaram o jeito, assim, de me direcionar para que eu pudesse fazer o que era para ser feito, mesmo que eu tivesse que bagunçar tudo a tela e fazer várias vezes. Eu achava que era isso, né? Eu pensei assim, não, eu tô fazendo tudo errado, mas tá dando certo, porque eles estão dando conta de chegar no final com a imagem ali, né? E aí, durante a pintura, né, tinha comunicações mentais. Sempre eu escrevia uma imagem, às vezes na tela ou no papel, com a psicografia. E depois eu comecei a perceber até que essa comunicação mental era pra mim, mas não era só pra mim. Tinha hora que, assim, acho que depois, quando eu comecei a conseguir relaxar mais com aquilo, eu comecei a ficar com a mente mais tranquila. Eu percebia que a mensagem vinha pela minha mente para chegar na outra pessoa ali, no espírito desencarnado, né? Certo? Ele não conseguia acessar aquele espírito, ele tinha que acessar por mim, certo? A minha faixa vibratória era mais próxima daquele que estava em tratamento do que o do mentor, né? Então, algumas vezes era assim, e algumas vezes eu percebia que ele... esse negócio que eu falei pra vocês de achar que estava tudo errado as telas, que eu ficava borrando, eu comecei a perceber que era, na verdade, ele contando alguma coisa para aquela pessoa. Tinha hora que eu tinha a impressão que ele estava contando que ele tinha morrido. E tinha tela que era muito angustiante, que assim, eu tinha várias sensações, parecia que ele estava sendo perseguido, parecia que saía sangue, umas coisas assim que era angustiante, sabe? Que eu ficava assim, meu Deus, não vai acabar isso nunca. As telas, sabe? Aí até que no final, sempre no final, sai uma imagem bonita. Então, assim, às vezes saem imagens muito difíceis, eu ficava bastante angustiada, mas no final eu ficava sempre assim, ai gente, esse negócio não vai acabar, porque eu sabia que no final ia ficar tudo bem. Né? E isso aqui eu acho que eu já falei, né? Então, assim, pelo que eu percebi depois, eram espíritos que eram os que tinham mortes traumáticas, violentas, então que ia para reestruturar ali os corpos, né? Os corpos sutis, suicidas, e certa vez iam os espíritos para serem tratados ali. Então eu tinha tudo para mim é impressão, né? Porque a minha experiência com mediunidade é pouca, né? Então tudo para mim é assim, eu tenho a impressão que é assim. Que tinham várias marcas assim de desencarnados sendo tratados ali durante a pintura e que tinham fazia tipo um círculo assim de energia, né? E fazia uma fila de espíritos ali para serem encaminhados. Então, como vocês aproveitaram foi aquele fluxo de energia para ir embora. Era a sensação que eu tinha assim, que eles tinham que ir e às vezes precisavam daquela energia para ir, né? E aí aconteceu também dessas telas aqui, de eu escrever uma mensagem para pessoas que estavam aqui encarnadas, né, que a gente conhecia lá, mensagens como fala, desencarnados, para falar, esse aqui era de um pai que desencarnou para uma filha, falar que estava tudo bem, que estava lá em tratamento, ele escreveu isso. Esse outro aí foi de uma mãe que perdeu o filho e que pediu para mim escrever também algumas coisas. E assim, eu fazia, mas daquele jeito, né? A gente nunca sabe se tá certo, se tá errado, se a gente tá fazendo direito, se não tá. E no fim, esse trabalho da pintura mediúnica já tem algumas coisas escritas, livros, né? Inclusive tem trabalhos já científicos comprovando a eficácia, né? Como tratamento, não sei se vocês já viram, depois o pessoal, agora eles colocaram no grupo, né? Se vocês quiserem eu procuro, mando lá. Eles conseguiram já comprovar a eficácia, um trabalho que eles fazem numa casa espírita, que eles acabam fazem um mapeamento
das pessoas que chegam ali para pegar o desenho e levar para casa, que eles escrevem o que as pessoas sentem, faz todo um trabalho de coleta de dados, né, análise estatística, tudo, e viram que realmente tiveram um efeito benéfico para diminuição da dor de algumas pessoas que tinham dor crônica. Então, umas coisas bem interessantes. E então, isso aqui, assim, de algumas coisas que eu já vi de outras pessoas, né, falando, que entendem mais do que eu, que o trabalho da pintura mediúnica sempre vai ter o tratamento do médium junto com o tratamento dos desencarnados e dos encarnados. Então, está todo mundo sendo tratado, né, quando está fazendo a pintura. E aí a gente também pode ter uma mensagem ali junto, além do tratamento, e sempre uma mensagem também é um tratamento, né, que vocês fazem aqui, né, vocês fazem o atendimento com as pessoas, então às vezes a palavra, né, o que as pessoas falam já é um grande tratamento, né, porque às vezes é uma palavra que você está precisando e que vai mudar o seu dia, a sua semana, né, aquelas palavras ali que você recebe. E aí, muitas vezes, então, essa energia vai estar tratando de alguma forma. Eu senti o meu mentor como se fosse um terapeuta, um arte-terapeuta, sabe? Ele entendia muito de cores, de tratamento, de como que ele ia me induzir mentalmente para fazer as coisas que eu precisava fazer e não conseguia fazer. E aí eu peguei, vou colocar essa aqui para finalizar, que foi uma pintura que eles fizeram para mim. Então foi uma experiência bem interessante, uma das últimas que eu fiz lá no Centro Espírita, que nesse dia normalmente não tinha lá os médiuns videntes que ajudavam a gente a entender o que estava acontecendo. Nesse dia tinha 2 pessoas que tinham uma vidência melhor, e uma delas foi falando tudo que ela foi visualizando quando eu estava pintando, né? Tipo essa paisagem. Outra pessoa visualizou a mesma coisa, e aí até eu assinei ali o nome do José, que ele sempre chegava e falava esse nome José, e aí ela também. Então foi muito interessante quando isso acontece, quando tem várias pessoas que têm as mesmas sensações, as mesmas visualizações, né? Você fica assim, nossa, realmente acho que eu não tô doida. Mas nem sempre é assim, né? E a gente tem que aprender a confiar mesmo quando a gente não tem essas confirmações, né? E aí até tem aquele livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo lá de clarividência e clareaudiência, que eles narram, né, um trabalho mediúnico que estava tendo, e tinha 2 médiuns que falaram, né, o que estava acontecendo. A gente visualizou um riacho, um prédio com crianças, tudo, né? E aí alguns trabalhadores desencarnados estavam lá, que eram menos desenvolvidos ainda, não entendiam muito. Eles falaram assim, mas a gente não viu nada disso aqui que elas estão vendo, que elas estão falando que estão vendo. Aí ele explica, não, porque elas estão vendo o que está na tela mental do mentor, não o que está aqui. E é isso que às vezes a gente confunde, né? Porque assim, às vezes o que a gente visualiza quando nos é permitido, né, é essa conexão mental, porque a gente não vê com os olhos, não escuta com o ouvido, a gente vê com a mente, né? E aí, quando a gente faz aqui, né, no nosso desenvolvimento, às vezes visualizações, tudo, então muitas vezes é o que às vezes o mentor está projetando na nossa mente para a gente visualizar, né? Então, na hora que eu ia pintar, muitas vezes eu não visualizava nada, eu não sabia o que ia sair, eu não conseguia, eu tentava, mas não, quanto mais eu tentava, mais eu atrapalhava. Depois eu vi que eu não era para me fazer isso, de tentar visualizar o que eu ia pintar, né? Porque isso realmente atrapalhava. Mas eu acho que nem todo o processo é assim. De repente tem pessoas que pintam que visualizam antes, né? Sei lá, eu acho que cada pessoa, a mediunidade é de um jeito, né?